Alô, aluno, alô, aluna, biologia. Você já parou para se perguntar como você estuda os biomas brasileiros? Por acaso você decora as características ou você tenta lembrar e confia na sua memória? Eu trouxe para vocês hoje um material que não tem o objetivo de descrever esses biomas, mas sim montar para nós um raciocínio de como eles são formados, como os fatores abióticos vão interferir na evolução desses ecossistemas e, consequentemente, na configuração dos biomas. Se você quer montar um raciocínio, se você tem a intenção de entender como os biomas são formados, esse é o material que eu fiz para você. Bem-vindo a mais uma aula Biologia. Ok, dando início então à nossa explicação, quero novamente lembrar que o objetivo dessa aula não é caracterizar nenhum dos biomas brasileiros, mas sim explicar um pouquinho da dinâmica, de como eles são formados, de como as características ambientais, os fatores ambientais acabam contribuindo para que uma espécie se instale naquele ambiente e ora restringindo a sua existência, correto? Então a gente pode começar com um conceito aí do que vem a ser um bioma, e mesmo que a gente leia aí todo esse conceito inteiro, a gente vai ver que no final, né, resume-se em um conjunto de ecossistemas, correto? E se a gente buscar um pouquinho mais e aprofundar um pouco mais nos conceitos, vamos ver que ecossistema ele vai ser sempre formado por dois grupos, né, dois fatores, os bióticos e os abióticos, de forma que os bióticos serão sempre os seres vivos que estão naquele ambiente, fauna e flora, né, e é claro, acompanhado de micro-organismos, e aí nós teremos ainda os fatores abióticos, que são componentes aí do meio que não têm vida, mas que acabam interferindo, né, na dinâmica de vida desse ecossistema. Então, se a gente separa aqui um pouquinho agora, só esses dois fatores, né, os bióticos e os abióticos, lembrando que os bióticos nós teremos aí um outro momento para falar deles, quando vamos falar de consumidores, produtores, né, em outra aula de ecologia, e hoje a gente vai focar um pouquinho nos fatores abióticos, né, que são os componentes não vivos que ocorrem em um ecossistema, ok? Então, lembrando que os fatores abióticos não têm vida, mas interferem, né, na dinâmica aí dos fatores bióticos. Então a gente vai começar aqui, né, dando alguns exemplos, são vários, tá, gente? Mas eu vou citar aqui altitude, pressão atmosférica, luminosidade, temperatura. A gente sabe que são características do ambiente que vão determinar a ocorrência ou não de algumas espécies. E isso vai dando, então, a configuração. Nesse primeiro momento, eu queria chamar a atenção de vocês em relação à luminosidade e à temperatura, tá? Porque nesses dois casos, né, esses dois fatores são determinados pela luz solar. E quando a gente falar agora em luz do sol, tá? Para qualquer aula aqui do Biologia, eu gostaria que vocês considerassem dois tipos de energia. A energia luminosa, que a gente vai medir em fótons, e a energia térmica, que é medida em graus Celsius. Então, luminosidade, a gente vai falar muito dela lá na fotossíntese. E a temperatura, né, em uma grande gama aí principalmente nas aulas de bioquímica, quando falarmos de enzimas. Tudo bem? Então vamos lá, como seria a temperatura? Imagine que o Sol esteja, né, sobre a sua cabeça aí, tá, num ângulo de 90 graus, e aí eu poderia considerar então que toda a energia, tá, que esse Sol carrega, seja ela luminosa e térmica, estaria agora, né, vamos considerar uma área de 1 metro quadrado. Então imagina, quando a incidência do raio solar for próximo de 90 graus, né, ou seja, um ângulo reto, ele for perpendicular, o Sol, a energia solar, ela teria capacidade de transferência de toda a sua energia térmica e toda a sua energia luminosa. Considerando esse caso, toda ela estaria distribuída numa área de 1 metro quadrado. Se eu mudar um pouquinho a inclinação do Sol, dá uma olhadinha nesse esqueminha que eu fiz para vocês aqui, ó, tá? Eu teria agora um ângulo, eu vou chutar, vou inventar que seria de 45 graus, né? Mas o que a gente percebe agora? A gente percebe que aquela energia térmica que até então estava distribuída numa área de 1 metro quadrado foi distribuída para uma área de 2 metros quadrados. Então o que a gente percebe? Uma mudança na sensação térmica, não é isso? Eu gostaria que vocês considerassem, né, lembrassem como que é um dia na vida de vocês. Começa ali de manhãzinha, 6, 7 da manhã, lembra da sua sombra, como é que ela vai estar? Vai estar igual a do bonequinho ali do nosso esquema, tá? E como é que está a temperatura nesse momento? À medida que o Sol vai subindo, vamos simplificar aqui nossa fala, e vai para cima da sua cabeça, né? Vai ficar uma configuração semelhante a essa daqui, tá? O que vai acontecendo? A temperatura vai aumentando, correto?
E à medida que depois do meio-dia ali, de 1 hora da tarde, ele começa então novamente a se inclinar, e aí eu tenho um novo ângulo que vai se configurando, e a sensação térmica também vai diminuindo. Vamos guardar isso aí. O ângulo de incidência do raio solar, ele tende a interferir na temperatura. E como é que funciona isso no planeta? Como é que seria aí o planeta Terra recebendo luz solar? Eu montei um esqueminha aqui para vocês. Se a gente considerar que o Sol ele seria ali uma fonte pontiforme, né, de energia solar, tá? Ele vai trazer esses raios para nós, e ele vai chegar em diferentes ângulos no planeta. Então percebam, né, que a distribuição vai se dar de uma maneira simplificada, igual essa do nosso esqueminha ali, ó, tá? Ele vai chegando em diferentes ângulos. Então vamos pegar essa parte. Se eu considerar ali, ó, linha do Equador, eu tenho ângulos bem próximos de 90 graus. E nos polos, ângulos mais oblíquos. E se a gente olhar direitinho, né, pegar a realidade térmica do mundo, como que funciona isso aí? Eu tenho as maiores temperaturas na linha do Equador. A zona tropical também é uma zona de alta temperatura, mas a temperatura vai caindo à medida que se aproxima dos polos. Então eu terei gelo no polo norte, gelo no polo sul. E isso tem muito a ver com o ângulo de incidência de raio solar ao longo de todo o ano. Agora você imagina isso, né, desde quando o planeta foi formado. É claro que houveram transformações, mas que isso já tem alguns milhões de anos que vem acontecendo. Certo? Então veja bem, o equilíbrio térmico do planeta começa a se dar nisso aí, que agora a gente já vai começar também a juntar uns conceitozinhos de física. O ar quente que está aqui, ó, né, na linha do Equador, ele tende a ascender, ele tende a subir, certo? E ele vai se deslocar para os polos, onde ele se resfria, ganha densidade e volta novamente para a linha do Equador. Entraríamos aí já mais na parte de geografia, não quero me aprofundar nisso, mas é só para a gente entender. O equilíbrio térmico vai se dando, né, por esses movimentos de massas de ar e, é claro, os movimentos de rotação, translação, né, e os solstícios. Tá? Sempre lembrando, gente, que no equinócio eu terei dias e noites de mesma duração, né, isso nos dois hemisférios, mas aí quando eu tiver solstício de verão no hemisfério sul, eu tenho dias maiores no hemisfério sul, e solstício de inverno, dias menores. Então, se a gente pegar aqui no hemisfério sul, o nosso verão, ele tende a ser chuvoso, né? Por que chuvoso, gente? Porque se eu tenho dias maiores, eu tenho mais energia térmica. Se eu tenho mais energia térmica, eu tenho mais evaporação. Se eu tenho mais evaporação, eu tenho mais chuva, não é isso? E isso vai ser ali nos idos ali do mês de dezembro, que a gente vai ter ali o ápice desse movimento, né? O início, na verdade, desculpe, né? E para depois o ápice ali entre dezembro e janeiro. E aí se você pega ali para assistir alguns filmes de Natal, que a gente sempre faz isso, né? Na época das férias escolares, você está assistindo alguns filmes, e quando você pega o Natal norte-americano, ele tem neve, ou seja, quando para nós aqui no hemisfério sul está em verão, o hemisfério norte vai estar com frio, inclusive com neve em algumas regiões. E isso se inverte no mês de junho. Tá? Então, só para a gente lembrar a questão do equilíbrio térmico no planeta. E agora, voltando aos fatores abióticos, eu vou trabalhar um pouquinho com vocês altitude e pressão atmosférica. Tá? Eu trouxe esse esqueminha aqui, e é claro, isso vai interferir na temperatura, tá? É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, veja bem, eu tenho esse esqueminha. Supondo que essas bolinhas aí que estão chegando no nosso esquema sejam moléculas de ar, tá? Quando eu pus esse esqueminha que parece um caixote aí que essas bolinhas estão caindo, mas imagine, é como se fosse uma caixa e eu estivesse guardando, né, tomates dentro dela. Vamos dar um exemplo fácil, tá? Então percebam que à medida que eu tenho, né, essa caixa cheia, tá, os tomates que estão embaixo vão estar mais sujeitos a serem pressionados, a sofrerem, né, esmagamento. Por quê? Por causa da força-peso e tudo mais, já entra na física de novo. Tá, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que quanto menor a altitude, mais próximos as moléculas de ar vão estar, não é isso? Ou seja, quanto menor a altitude, maior será a pressão atmosférica, ok? E conforme a altitude vai diminuindo, a pressão também vai diminuindo. Mas onde que eu quero mostrar, onde que eu quero chegar com vocês? Você já deve ter lido em algum lugar que em grandes altitudes, nós teríamos aí, né, o ar mais rarefeito. E a nível do mar, um ar mais comprimido, correto? Então, a nível do mar, o ar vai estar mais comprimido.
Vamos pegar o seguinte agora, o que seria ar mais comprimido? Molécula de ar mais perto uma da outra, certo? Então vamos considerar que se essa molécula, olha as duas juntinhas ali, ó, tá? Se eu tenho ali, tá? Voltando de novo, elas estão aqui, ó, tá? Então, se eu tenho uma se aquecendo, o que acontece? Se ela está pertinho uma da outra, facilmente a outra será aquecida, correto? Então tem-se uma facilidade maior de se transferir calor na atmosfera em baixas altitudes, certo? O que não aconteceria em grandes altitudes. Olha lá, a molécula de ar esquentou, mas dado o seu distanciamento, ela tem dificuldade de passar para outra molécula. Então, só reconsiderando, menores altitudes, maior pressão, maior temperatura. À medida que a altitude vai aumentando, diminui-se a pressão e diminui-se a temperatura. Tudo bem? Então vamos guardar essas informações que daqui a pouquinho a gente vai projetar tudo isso no Brasil e a gente vai começar a entender direitinho como que os biomas brasileiros foram se configurando. Tudo bem? Então, para ilustrar melhor o que a gente vem falando, estamos aqui no litoral brasileiro, a 0 metros de altitude, para demonstrar a vocês características que são comuns nessa condição. A 0 metros de altitude, nós temos aí a primeira camada de atmosfera, que compreende entre 15.000 a 21.000 metros, né? Toda essa camada de ar, então, pressionando os seres que estão na superfície. Então vamos entender o seguinte, quanto menor a altitude, maior a pressão atmosférica. Essa pressão atmosférica, que é garantida pela proximidade das moléculas de ar, né, também melhoram a capacidade de transferência de calor. Então nós teremos menor altitude, maior temperatura. Lembrando que esse será o ponto de onde sairão massas de ar quentes, né, relativamente quentes, porém mais frias que o continente, e que avançarão sobre o continente. À medida que avançam, vão descarregando essa umidade em forma de chuva e conferindo um ecossistema, uma configuração de vegetação diferenciada. Nesse caso, a Mata Atlântica. Bom, eu trouxe aqui esse esqueminha para facilitar o entendimento do que a gente vem falando. Então, aqui um mapa da América do Sul, e eu vou focar um pouquinho mais no Brasil, que é o nosso objeto de estudo. Mas pensa o seguinte, a faixa continental ela tende a aquecer mais que o oceano quando exposta à energia solar. Isso faz com que o continente aqueça a massa de ar imediatamente em contato com ele, correto? De forma que, quando eu lembro que o ar quente ele se torna menos denso, o centro do continente será ponto, então, de ascendência de massa de ar. O que a gente não pode esquecer é que, à medida que uma massa de ar ascende, né, que ela sobe, outra massa de ar equivalente a ela vai substituí-la. Então, essa massa de ar que está imediatamente ligada a ela é justamente a massa de ar do oceano. Então, veja bem, à medida que eu tenho, então, tá, a ascendência de massa de ar no centro do continente, massas de ar oceânica vão invadir o continente como forma de compensação, ok? E aí vamos pegar direitinho agora como que isso se manifesta nos biomas. Eu tenho aqui um esqueminha dos biomas brasileiros, e aí vamos entender o seguinte. Repete o conceito que a gente falou, ali seria ponto de ascendência de massa de ar, e aqui seria ponto de reposição, né, a parte oceânica, tudo bem? Então eu tenho aqui ascendência e reposição. Só que vamos entrar num detalhe maior em relação a como essa reposição é feita, tá? Eu pego aqui agora, vamos considerar, houve a ascendência e a entrada da massa oceânica para o interior do continente, ok? Vamos parar um pouquinho agora, vou voltar e detalhar essa entrada. Acontece o seguinte, quando a massa de ar entra, pessoal, ela entra úmida e fria. Só que o primeiro contato com o continente, o que vai ocorrer? Chuva, certo? Essa massa de ar vai continuar se deslocando em função do estímulo interno, uma zona de baixa pressão que foi criada ali. Lembra que a camada de ar, né, no interior do continente ela se tornou mais leve, portanto a pressão diminuiu. Então, zona de baixa pressão vai estimular a entrada da massa de ar, que agora vai mais seca. Portanto,
perde aquela capacidade de regulagem térmica, então ela vai acabar aquecendo também. E quando chega ali no centro, vai acender novamente. Então nós teremos um ciclo de elevação de massa de ar na área central do continente e reposição via oceano. Porém, essa massa de ar que vem do oceano perde umidade no primeiro momento em que adentra. E aí, pessoal, imagina uma área em que recebe, né, que essa área receba aí umidade, receba chuva constantemente. Ela vai ter condição de desenvolver uma vegetação mais exuberante, uma vegetação mais diversificada. À medida que as plantas que se desenvolveram no centro do continente, como sempre foram expostas a baixa umidade, a temperaturas maiores, tiveram que sofrer algumas adaptações. Aí eu já entraria em Charles Darwin, seleção natural, que não é o fato agora, mas aí vai configurar o bioma de cerrado, correto? Então, para a gente ter uma noção disso aqui, né, de como funcionaria essa dinâmica, esse é o primeiro passo. Para falarmos de Mata Atlântica, viemos aqui no Instituto Butantan, que preserva em seus domínios e seus limites um remanescente desse bioma. Percebam a exuberância e a diversidade de espécies vegetais que esse bioma encerra, que ele possui. Toda essa diversidade é garantida por umidade muito alta proveniente das correntes de evaporação que saem do litoral. Então nós temos no litoral, com baixas altitudes, a configuração do mangue, e à medida que se afasta do litoral rumo ao centro do continente, temos então a Mata Atlântica. Vamos tentar entender o seguinte: essa umidade ela provém de correntes de ar atmosférico cheios de umidade que adentram ao continente e nesse ambiente, em contato com as grandes altitudes e, é claro, a alta temperatura do continente, acaba despejando boa parte dessa umidade em forma de chuva. E à medida que ela se desloca para o centro do continente, esse deslocamento se dá com massa de ar mais seca, e aí nós vamos ver uma outra configuração, que é o cerrado, um outro bioma. Para entender melhor, pessoal, eu vou convidá-los para uma viagem pelo Brasil. Vou usar essa ferramenta interessantíssima aqui, que é o Google Earth. Vou dar um pulinho no Brasil agora. E primeiramente a gente vai até o litoral brasileiro. Vamos pegar essa parte aqui. A ideia aqui é fazer com vocês, tá? Essa observação. Dá uma olhadinha aqui na altitude, ok? No cantinho da tela aqui, ó. Certinho, ele está acompanhando o mouse. Então aqui nós vamos ter aí altitudes em torno, né, de 0 metro, que a gente falou, tá? A nível do mar. E aí eu vou dar um pulinho agora numa região de Caatinga, certo? Vamos pegar como exemplo aqui Pernambuco, tá? Que é um dos estados contemplados com esse bioma. Então quando eu venho a Pernambuco, eu tenho aqui, né, registros aí de 600, 700 metros de altitude, ok? Dá uma olhadinha aqui, pessoal, no cantinho, eu vou voltar para lá, tá? Então eu tenho grandes altitudes, vamos dizer, tudo bem? Na mesma latitude, ou seja, na mesma linha, correto? Paralela ao Equador, eu terei a Amazônia. Vamos dar um pulinho na Amazônia, eu quero mostrar isso para vocês, ó, tá? A questão da altitude amazônica. Então a gente está vendo aí regiões aí com altitude bem mais baixa, né, em torno de 13, 12. Então o que acontece aqui? A gente sabe que na Amazônia eu tenho uma hidrografia muito grande, portanto, em baixas altitudes a tendência é que esses rios se alastrem por todo o território, formando um grande espelho d'água, correto? Então nesse caso eu terei muita água na linha do Equador, isso quer dizer muita evaporação. Muita evaporação, muita chuva. E isso vai garantir, então, a configuração do bioma amazônico, certo? Isso, vamos dar uma olhadinha agora numa panorâmica do Brasil. Eu vou no meio da América do Sul agora, tá? Eu vou dar um pulinho lá no mirante geodésico, tá? Da Chapada dos Guimarães. Olha o pontinho que vai aparecer ali, ó, bem no meio da América do Sul. O que é isso? Nós estamos num ponto equidistante dos dois litorais, correto? Então estamos bem no meio da América do Sul. E onde não é isso? Eu vou pegar aqui para vocês, eu quero mostrar também uma outra
situação que é determinada, ó, que é determinante para a configuração de outro bioma. Tudo que a gente vê aqui nesse horizonte, ó, que está se formando aqui, já é Pantanal. Por exemplo, eu tenho aqui a capital do Mato Grosso, Cuiabá, mais ou menos aqui. Eu tenho Poconé, que é o portal do Pantanal Norte, ok? E aí, olha, dá uma olhadinha, tá? Na altitude desse ponto aqui, ó. Nós estamos aí a 700, né? Quase 800 metros de altitude. E eu vou com vocês agora lá em Poconé, que é o portal do Pantanal Norte, certo? Onde tem a Transpantaneira, né, e tudo mais, certo? E a gente vai dar uma olhadinha agora, ó, nas altitudes médias de Poconé. Então você tem altitude em torno de 160, 170 metros, né, em alguns pontos 100 metros, ou seja, aqui é bem mais baixo do que na Chapada, né? O que vai determinar o seguinte, gente, aqui como é mais baixo, é área de alagamento, tudo bem? Então, altitude interferindo agora no regime de águas, portanto, configurando um novo bioma, certo? Que é o Pantanal, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui. Nos horizontes. Daqui eu consigo vislumbrar a Chapada dos Guimarães. E a gente vai dar um pulinho rápido até lá, ó. Ok? Vamos dar um pulinho rápido até Chapada. No meio do caminho a gente vai observando a altitude do terreno. São 200 metros, ó. Até chegarmos, então, ao Mirante da Chapada, onde a gente estava agorinha. Ó. Então, dá uma olhada. A ideia nesse ponto, pessoal, é demonstrar para vocês, ó, o final do Planalto Central. Lembra lá das aulas de geografia? Se falava-se do Planalto Central? Então, aqui seria, ó, o último degrau de relevo que limita, de certa forma, o Cerrado, que está lá em cima, e o Pantanal aqui embaixo. Certinho? Então, novamente, a gente falando, né, dos fatores abióticos que vão interferir na configuração dos ecossistemas. Então, se a gente olhar para lá agora, ó, eu terei, né, o Pantanal na parte mais baixa e o Cerrado na parte mais alta. Então é isso. A ideia era essa, pessoal, passar para vocês como os fatores abióticos mudam dentro dos biomas e, é claro, como eles interferiram e interferem até hoje na evolução da sua configuração, da configuração de cada um dos biomas. A ideia agora é que vocês consigam raciocinar, de repente, durante uma prova, durante, né, um teste que vocês estejam fazendo, vocês consigam raciocinar como seria um determinado bioma em função da sua posição geográfica. É claro que agora demanda um estudo aprofundado de cada um dos biomas, e é isso que a gente vai fazer nas próximas videoaulas. E a gente fecha essa aula aí com uma imagem do Brasil, na verdade do planeta inteiro, não é? Desejando a vocês aí um ótimo aprendizado e sucesso.